Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós daremos início a um novo livro. O livro é a indicação de uma inscrita assídua aqui do canal, a Rosana. Espero que vocês gostem. O livro chama-se O Quarto Crescente, de Ana Cristina Vargas, ditado pelo espírito José Antônio. Mais do que um romance histórico, O Quarto Crescente é uma narrativa sobre destino, liberdade, poder feminino e evolução da alma, onde virtudes e paixões se confrontam constantemente. A história dialoga com temas universais como amor, justiça, fé, preconceito e transformação interior, convidando o leitor à reflexão profunda sobre escolhas, responsabilidade espiritual e crescimento pessoal. É uma obra envolvente, rica em detalhes históricos e espirituais, que emociona, provoca questionamentos e deixa marcas duradouras em quem a lê. Espero realmente que vocês gostem. Mas, antes de eu começar a leitura, eu já conto com o seu apoio. Então, peço que você deixe seu like, um comentário. Caso ainda não for inscrito, gostou do canal, eu te convido a se inscrever. Isso para vocês não custa nada e para mim significa muito. Me ajuda a fazer o canal crescer. Ok? Se você quiser também me apoiar de alguma outra forma, você pode dar uma olhadinha no box de descrição ou no QR Code da tela. Com certeza, sua generosidade vai estar me ajudando grandemente. Então, dados os recados, vamos para o primeiro capítulo do livro O Quarto Crescente. Apresentação. Cada trabalho realizado com José Antônio possui um sabor especial, um aprendizado novo e o renovado desafio de acompanhar-lhe o pensamento e materializar sua mensagem. Lembro-me de quando iniciamos o ditado de O Quarto Crescente. Como os demais, foi um trabalho mediúnico na Sociedade de Estudos Espíritas, Vida. De repente, vi uma fogueira. Depois vi vultos masculinos com trajes árabes. Era noite. Comecei a ouvir uma música. Flauta com percussão e a cadência marcada por batida de palmas. Por detrás da fogueira dançava uma mulher jovem, bonita, longos cabelos escuros, profundos e grandes olhos negros, também em trajes orientais. Enquanto essa cena cativava minha atenção, senti a presença de José Antônio ao meu lado e eu o ouvi ditar o título do novo romance e algumas orientações de leituras que eu deveria fazer. Um breve traçado da história. A imagem apagou-se e restaram nas minhas mãos as 2 páginas com as orientações para o trabalho a iniciar-se no dia seguinte, quando novas surpresas me aguardavam. Ele não veio sozinho. A moça da visão estava a seu lado, trajes orientais brancos, um véu muçulmano frouxamente arrumado encobria-lhe os cabelos, sem escondê-los completamente. Ela foi uma presença atenta, silenciosa, da qual emanava uma calma confiança e força ao longo de todos os meses de ditado, sem jamais interferir. Conforme as páginas do romance se avolumavam, compreendi que ela acompanhava o ditado da própria experiência vivida sob a personalidade de Laila. Acostumei-me a ela, às suas energias, àquela companhia agradável e calada. Conhecendo-a intimamente pela narração de José Antônio, aprendi a respeitá-la e admirá-la, embora houvesse milhares de perguntas em minha mente que receberam dele a resposta. Cada coisa a seu tempo. Espere e compreenderá. Senti que ele tinha uma grande afeição por aquele trabalho e por aquele espírito sob a forma feminina que nos acompanhava. Notei que ele havia escrito aquele romance com cuidado ainda maior que tivera com os demais. A curiosidade afligiu-me, mas exercitei o autodomínio, porque simplesmente nada mais me disseram. Concluída a obra, lá estava retratada uma mulher incomum, admirável, corajosa, ousada, inteligente. Como se fosse uma pintura, era perceptível o encantamento do autor espiritual com ela. Profunda amizade fraterna vibrava nele, mas não havia uma só linha falando no passado dela, de outras vidas, como ela tornara-se aquele ser feminino tão forte e profundo.
As lições de espiritualidade contidas na obra são diferentes, extraídas daquela experiência vivida há tanto tempo. No entanto, humanos como são, carregavam a marca da atemporalidade e pousavam no nosso dia a dia como se houvessem sido vividas, sentidas e aprendidas hoje. Em 2010, 3 anos depois, minhas perguntas começaram a ser respondidas com a trilogia Em Busca de uma Nova Vida, Em Tempos de Liberdade e Encontrando a Paz, ditada por José Antônio e Laila. Entendi que o quarto crescente era também a apresentação de um espírito que viria trabalhar conosco, ser conhecido do público. Na trilogia, fui reencontrando os personagens de O Quarto Crescente. Entendo o amor profundo e marcante entre Laila e seu primo e mentor, Jafir, antes Cairo, Ciro. A relação deles ganhou nova dimensão. Ali se lia a construção da afinidade, do amor sincero e profundo unindo os seres. O trabalho anônimo da protetora espiritual Safia, iniciado no Em Tempos de Liberdade, prosseguiu no Encontrando a Paz e floresce na personalidade de Laila, a passional e difícil relação dela com Gessé, Paulus, no Em Busca de uma Nova Vida que ainda a acompanhou e amenizou-se na vivência com o mercenário Kieran. O reencontro e o trabalho ao lado de Kavi, Em Busca de uma Nova Vida, agora Jamal, a antiga admiração por Helena, a sacerdotisa do templo de Em Busca de uma Nova Vida. Depois, Renete, em cuja companhia Verônica terminou seus dias no Em Tempos de Liberdade e que retorna como Adara, uma das esposas do pai de Laila, e a mãe eleita pelo coração da jovem e rebelde filha de Al-Gassim. Querido leitor, você conseguirá ver outras relações além dessas que compartilho. Desejo que seu aprendizado seja tão bom e intenso quanto foi o meu ao materializar esta obra. Com carinho, Ana Cristina Vargas. Nascida à noite. O crepitar das labaredas da fogueira que queimava no centro do pátio chegava aos ouvidos de Rashida, e com ele o som da música, a conversa dos homens reunidos. Lançou um olhar através das altas janelas às estrelas, naquela noite de espera e agonia, pedindo a Alá e a seus profetas que a amparassem. Rodeada pelas mulheres, Fará, a preferida do emir, debatia-se nas dores de um parto prolongado. A jovem mulher sofria. Em seu rosto nenhum sinal da alegria, sua característica marcante. Estava vermelha e inchada. Tinha o olhar de uma fera irada e abatida. O espírito rugia, no entanto, o corpo não tinha mais condições de expressar idêntica força. Havia horas não falava, apenas balbuciava e gemia. Rashida trocava olhares com a parteira judia. Leá era seu nome. E desdobrava-se junto à parturiente, agora colocada sob os tijolos vermelhos, exortando-a. Força e fé. A senhora pode. A natureza quer. É seu dever. Lia-se com grande facilidade nos olhos cor-de-mel da nobre Fará o que pensava da exortação feita por Leá. Eu quero, balbuciou ela entre dentes. Preciso que ela venha ao mundo. Ela virá. Assim será. Falou Rashida aproximando-se. Tomando lugar ao lado da parturiente, estendeu-lhe a mão. Vamos, aperte minha mão quando a dor vier e... Força! Força e fé, repetiu a parteira. Força e fé. A mulher não é nada se não tiver força e fé. Nossa história é a mesma, não muda apesar do sangue, da cor da pele, da raça ou da religião. A Mãe Natureza nos fez iguais para os momentos da vida e da morte, para as horas de dor e nas grandes alegrias. Força e fé. Rashida surpreendeu-se com o breve discurso de Leá, e o sentimento estampou-se em sua face jovem, ainda inexperiente das dores experimentadas por sua cunhada. Olha à sua volta.
convidou a judia, dirigindo-se a Rashida. O que vê? Não somos todas mulheres? Sim, mulheres de diferentes raças e crenças. Nessa hora entendemos que Jeová e Alá são um só e aceitamos sua ajuda misericordiosa sem indagar por qual nome nos oferta seu socorro e misericórdia. É, confirmou a judia. Voltando o olhar a Fará, constatou que empalidecia e, ao presumir fortes dores em sua atendida, tomou-lhe a outra mão, dizendo-lhe, como se fosse uma irritante cantinela: Força e fé, Anato, eu quero! Gritou Fará, reunindo toda a força de que ainda capaz para expulsar a criança de seu ventre. Assim seja, responderam as duas mulheres em uníssono. Segundos depois, sorridente e aliviada, Leá parou nas mãos o bebê que vinha à luz. Que tenha força e fé, desejou ela ao bebê, erguendo-o. Os fortes vagidos enchiam a sala. É uma menina. Rashida mal teve tempo de lançar um olhar à sobrinha que a esperneava, pois quando enxugava a testa suada de Fará, a cunhada voltou a gritar, em desespero, tomada de novas dores. Serão dois? Indagou Leá. Examine, ordenou Fará, contorcendo-se outra vez. Rashida observava os procedimentos da parteira e a movimentação no aposento. Enquanto duas mulheres tomavam conta da recém-nascida, outras três aguardavam ansiosas. A experiência lhes dizia que a continuidade das contrações com aquela intensidade prenunciava mais o nascimento. Gêmeos! Murmuravam encantadas. Nem ouviam os ais de Fará. O emir ficará orgulhoso. Que bom se... Prepare-se. Temos mais um bebê. Posso tocar a cabecinha. Está pronto para nascer. Lembre-se. Cale-se, ordenou Fará. São meus filhos e eu quero. Calma, Fará, pediu Rashida. Concentre-se, busque suas forças. Pense no quanto meu irmão irá honrá-la por dar-lhe o orgulho de ser pai de gêmeos. Lembrando o marido, Fará sorriu e, num sopro de voz, pediu a uma das mulheres: desça e avise o emir nascer, que será pai de gêmeos. Que desejo festa em dobro, como foi a bênção de Alá à nossa união. Sem demora, a jovem, sobre a qual recaía o olhar de Fará, afastou-se em direção à porta e dali rumou ao pátio para dar as novas ao emir. São dois? Indagou incrédulo Nasser. Sim, respondeu tímida a jovem. Alá seja louvado, que redobre a festa, ordenou aos serviçais. Em honra de minha esposa Fará e meus filhos. Lágrimas corriam nas faces de Nasser, tostadas pelo sol de El-Andalus. Tornava-se pai, aos 40 anos, quando a maioria dos homens já tinha uma grande prole e até netos. Apesar de suas várias esposas, nenhuma ainda lhe dera filhos, e nessa noite nasciam dois. Abençoado o ventre de Fará, minha mulher. E emocionado voltou a olhar em direção ao quarto onde ela dava luz. Depois, notando que a jovem aguardava instruções, ordenou-lhe: volte ao seu dever. Ao regressar aos aposentos de Fará, a moça assustou-se com o sofrimento da esposa do emir, pois assustada ficou ao contemplar-lhe os olhos cor de mel, rajados de vermelho, nos quais o orgulho excedia uma força vivaz. Era uma mulher com têmpera de aço. O corpo estava debilitado, quase não lhe obedecia. Porém, o espírito... Esse se manifestava em todo o seu esplendor no brilho daqueles olhos estriados de sangue. Refletiam um orgulho, ira, a consciência de um novo poder, consolidado dia a dia durante a gestação e em cada contração de seu ventre naquela noite de tão longas horas. Ao fim de muitas dores, ante o olhar aflito de Leá e Rashida,
vinha ao mundo o outro filho de Emir nascer. Enfim, Fará caía nos braços da cunhada, suada, sem forças, com um brilho estonteante no olhar. É um menino, gritou a parteira, erguendo o bebê e aplicando-lhe forte palmada, pois não chorava, mas tinha certeza de que vivia por estar movimentando os braços, e falou imperativa ao recém-nascido. Abra os pulmões, respire. O menino, meu filho, exclamou Fará exausta, feliz, pedindo. Tragam-me os bebês, quero vê-los. Espere uns minutos, orientou Leá, entregando o menino a uma das auxiliares. Irão banhá-los enquanto cuidamos da senhora. Fará submeteu-se aos procedimentos necessários, porém seus olhos não desgrudavam das mulheres que tinham seus filhos nas mãos. Assim que foi acomodada no leito, estendeu os braços, pedindo a Rashida que lhe entregasse os bebês, aninhando-os imediatamente junto ao peito. Não há outro Deus senão Alá e Muhammad é seu profeta, recitou Fará, primeiro suavemente ao encontro do ouvido da primogênita, repetindo depois a profissão de fé junto ao ouvido do filho. Seu olhar examinava-os atentamente. São perfeitos, concluiu, e dirigindo-se à cunhada solicitou. Avise a Emir que eu e seus filhos estamos bem. Não será melhor que descanse antes de ver meu irmão? Faça o que pedi, ordenou Fará com disfarçada doçura, repelindo o conselho da cunhada. E dispense essas mulheres, quero silêncio e privacidade. Logo, Rashida voltava na companhia do irmão. Encontrou a cunhada apenas sob os cuidados da parteira, que, com a chegada do Emir, saiu discretamente por uma porta lateral de excesso dos criados. Sorrindo, Fará ergueu levemente os braços onde repousavam os gêmeos recém-nascidos para a apreciação do marido. Respeitoso, Nasser beijou-lhe a testa e a olhava com devoção. Lindos! Você me fez o mais feliz dos homens. Alá, o Clemente, a proteja sempre. Precisamos dar-lhes nomes, lembrou Fará. Qual nasceu primeiro? A menina, declarou Fará, erguendo suavemente o braço em que descansava a criança. Nasser olhou a filha com grande carinho. Viu-a remexer-se, inquieta, incomodada pelo sutil movimento, e resmungar, manifestando sua contrariedade. Ela reclama com facilidade, nasceu aos berros. O irmão precisou de uma palmada, comentou Fará. Será que tem o gênio da mãe? Perguntou Emir, bem-humorado. Tomando a filha nos braços, recitou baixinho junto ao seu ouvido. Não há outro Deus senão Alá, e Mohamed é seu profeta. Vamos chamá-la Laila, a nascida à noite. Nasser devolveu a menina nos braços da mãe, repetindo os mesmos gestos, recitando a profissão de fé islâmica, que devem ser as primeiras e últimas palavras ouvidas por um muçulmano, com o menino. E ao seu irmão chamaremos Karim, o precioso. A infância de Laila e Karim transcorreu calmamente. Fará, pela maternidade, conquistou definitivamente prestígio e influência junto a Emir. Sua filha cresceu recebendo oficialmente todas as lições que faziam parte da educação de uma mulher árabe muçulmana pertencente a uma nobre família de um dos muitos reinos taifás existentes na Espanha, especialmente no sul, no território conhecido como Al-Andalus, nos séculos da Baixa Idade Média da Era Cristã. Cádiz, cidade-reino de seu pai, brilhava como uma joia incrustada às margens do oceano. Conviviam pacificamente, sob a dominação muçulmana, judeus e cristãos. Os conquistadores árabes tomavam as terras e propriedades caídas em seu poder nas batalhas vencidas,
recolhiam impostos, dominavam o comércio, porém respeitavam, no teor mais profundo da palavra, a liberdade de consciência, religião e manifestação cultural dos povos conquistados, cujo direito de expressão não era sufocado. Essas culturas formaram o caráter dos gêmeos. Curiosa, inteligente, sagaz, extremamente rebelde e independente, Laila, desde cedo, mostrou ao mundo onde nascera que era uma mulher, mas não sabia ficar calada, nem viveria à sombra. Sua vida envolve-se, mescla-se com o fascínio da noite, da escuridão profunda ao brilho prateado e terno dos astros, da calmaria ao comando das tempestades, do desprezo à paixão. Nunca aceitou o não ou o fracasso. Os reveses da vida, desde os que chamamos contrariedades, até aqueles que entendemos como desgraças, ela os via como desafios de diferentes níveis. A queda era uma oportunidade de analisar o chão, mas nunca de prostrar-se e ficar lastimando nele os fatos passados. As alturas eram para o pensamento, enquanto mulher encarnada mantinha o olhar e o pensamento na terra e no dia presente, sobre os quais andava. Mantinha-os também fixos em suas presas, seus objetivos. Nenhuma sombra de deslumbre pelo poder a envolvia. Detinha-o, era sua propriedade e sabia exercê-lo. Eis o que a guiou em sua jornada que vamos retratar. Na esmerada educação recebida, o povo árabe, diferentemente dos povos europeus, prezava o conhecimento, a cultura, a ciência, e todas as mulheres eram alfabetizadas e instruídas. Porém, o que mais recolheu como aprendizagem foi a arte de seduzir e cativar. As artimanhas femininas foram a maior herança e lhe valeram em uma época na qual as mulheres, teoricamente, não tinham voz nem vez. Nesse delicado assunto da astúcia feminina não havia caminhos ocultos para Fará, como também não houve na vida de sua bela e rebelde filha. Continua no capítulo 2. Até lá!